Olá pessoal, meu nome é Claudinei Prieto, sou autor do best-seller Wicca, Religião da Deus, e você está na coluna Encontro Sagrado. Quais foram os 5 livros que mais me inspiraram no meu caminho na Wicca? A primeira coisa que eu li, e eu nem sabia que era especificamente sobre bruxaria e sobre Wicca, eu tinha 12 anos de idade, e foram os livros, porque são 4, né? A quadrilogia das Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Eu me lembro que eu li cada um dos livros muito atentamente, posteriormente depois eu reli várias vezes esse livro, mas eu me recordo que quando eu fechei o último dos livros, o 4º livro, eu falei assim, nossa, que legal, que religião interessante, pena que isso não existe. Mal eu sabia que depois de uns 5 anos, posteriormente, eu ia encontrar com pessoas que praticavam a Wicca e eu ia descobrir que na realidade existe sim, né? Existia sim. E o mais interessante foi depois, ao longo da minha vida, eu conhecer várias das pessoas que a própria Marion Zimmer Bradley, ela agradece no livro, como Starhawk e diversas outras pessoas, e que eu nem sabia que eram bruxos de verdade. Na verdade, eu nem sabia que bruxaria existia com 12 anos de idade, né? Na época, eu ainda estava praticando as religiões de matriz africana, que foi onde eu nasci, e, enfim, que foi a religião a qual eu pertenci até os meus 16 anos de idade. E esse livro ele foi muito importante porque foi o primeiro livro que me mostrou, me falou da deusa, e muito do que hoje eu falo, o que eu acredito, veio da inspiração através desse livro, né? Então, na verdade são 4. Então são 4 livros já, seriam 4 por aí. Então, vamos considerar que As Brumas de Avalon é um livro só, né? Que é uma quadrilogia. Então, com certeza foi o primeiro. Depois, já como bruxo, eu li algumas obras que foram importantes para a formação do meu pensamento. Uma delas é A Dança Cósmica das Feiticeiras, da Starhawk. Esse livro é um livro que ela escreveu quando eu estava nascendo. Em 1977 foi o lançamento do livro, eu nasci em 1977. Eu li esse livro quase 20 anos depois, praticamente. E essa obra que eu li era a comemoração, que foi publicada no Brasil, de 10 anos da edição desse livro, que era uma edição da década de 80. Hoje o livro já tem muito tempo, mas quando eu li já eram quase 20 anos, né, depois que o livro tinha sido escrito. Também me influenciou muito. As ideias da Starhawk, a ligação dela com as causas ambientais, com a permacultura, uma série de coisas que hoje eu compreendo muito melhor do que quando eu li, foram foi importantíssimo para eu poder desenvolver um pouquinho do meu ideal religioso. O Poder da Bruxa, da Laurie Cabot, foi um livro que também me inspirou muito. Ele é um livro contemporâneo da Starhawk. É um livro também da década de 80. Eu digo que esse livro é um livro mágico, porque quando nós lemos esse livro parece que parece que a Laurie Cabot, que a Laurie, ela está lendo o livro para a gente consegue ouvir a voz dela na nossa mente, conforme nós estamos lendo o livro, né? E para mim foi muito importante, me mostrou o que é verdadeiramente a pessoa assumir para si, para o mundo que é uma bruxa. A Laurie Cabot é uma sacerdotisa de muitos anos nos Estados Unidos e ela fez um voto para a deusa em que ela se veste apenas com vestes cerimoniais 24 horas por dia. Então não importa para onde ela vai, ela está com as suas vestes, ela está com as suas túnicas. Imagina uma pessoa fazer isso em uma cidadezinha pequenininha como Salem, nos Estados Unidos, que é tipo a nossa Atibaia aqui, é muito pequenininho. E enfrentar todo aquele conservadorismo norte-americano e ainda mais em uma cidade do interior como é Salem. Então, uma mulher fazer isso é um ato de coragem, é um ato de bravura, né? É uma coisa que deve ser respeitada por todos nós. Então, ela me ensinou, nos livros dela,
que é você se posicionar e o que é as pessoas fazerem respeitar você quando nós dizemos que nós somos bruxos. Foi uma obra importantíssima para mim nesse sentido, porque ela era uma mulher muito política, hoje já está bastante idosa, mas foi muito política, foi muito engajada em diversas causas que reivindicavam, né, o respeito à imagem da bruxa. Quando As Bruxas de Eastwick foi gravado, ela foi lá na frente dos estúdios com várias bruxas para dizer para não fazerem aquilo que ia passar uma imagem negativa e estigmatizada das bruxas. Ela fundou a Liga das Bruxas para o Esclarecimento Público, foi muito importante para aquela época. Então foi uma mulher que me ensinou a ter essa consciência. Eu digo que se eu fundei a Abra Wicca em 1998, muito disso veio dessa inspiração, dessa mulher mágica, né? Um quarto livro que foi bastante influente para mim, mas isso já é bem posterior, foi o Elements of a Ritual, não tem em português esse livro, da Deborah Lippe, que eu acho que é o melhor livro de Wicca já escrito. E depois de 10 anos eu tive a sorte e a bênção de ser iniciado pela Deborah Lippe na tradição gardneriana. Hoje eu sou um alto sacerdote da tradição gardneriana, tenho 3º grau na tradição, e foi ela a minha iniciadora. Quando eu li esse livro, não era iniciado dela, mas mudou muito os meus paradigmas, a minha compreensão, sobretudo de rituais. Eu acho que é um livro que precisa ser lido por todas as pessoas em algum momento na vida. E eu deixei o último livro para falar para vocês, e que na realidade foi o primeiro, sem contar As Brumas, mas que é um livro que me formou. E que eu li esse livro quando eu estava na 4ª série. Não é de bruxaria, mas é de bruxaria. E eu até me emociono quando lembro dele. É um livro chamado Greve na Escola. Por que que ele é importante? Porque ele me deu a consciência política que hoje eu tenho, a consciência de que a gente precisa olhar para as pessoas que têm menos condições do que a gente precisa lutar por um mundo melhor, por um mundo mais digno, por um mundo mais justo, contando em pequenas, né, em miúdos, assim. O livro ele fala de um momento em que as escolas estavam sofrendo greves e que uma aluna decidiu se reunir com outros alunos para estudar os livros, para continuar com a matéria, em um momento em que o próprio governo decide, né, não dar aos professores e às pessoas os direitos que eles tinham. E durante o decorrer do livro, eu vou vendo as dificuldades das pessoas, eu fui entendendo as dificuldades de outras famílias que eu, quando estava na 4ª série, né, não tinha muito contato, e eu fui tendo contato com as dificuldades do mundo através desse livro. E ele mudou a minha percepção de mundo, e tudo o que eu sou hoje, em termos de consciência política, e de lutar, e de batalhar, e de não ter vergonha de ser diferente, de não ter vergonha de ser eu, e de ter coragem de lutar pelos meus sonhos, veio através desse livro. Não é um livro de Wicca, não é um livro de bruxaria, mas porque a bruxaria busca isso, a bruxaria busca dar voz para as pessoas que não têm voz. A Wicca procura dar voz para as pessoas que são oprimidas. Então, talvez eu me tornei um bruxo porque um dia eu li esse livro e eu compreendi que existiam pessoas que eram oprimidas e que precisavam de voz. E eu decidi, de alguma maneira, me elevar no meio dessas pessoas para poder falar por mim e por algumas pessoas que não têm como dizer. Então, Greve na Escola é um livro que formou quem eu sou. E para você, quais são os 5 livros que mais te influenciaram? Envie aqui embaixo as suas dicas, os livros que você gosta e que te influenciaram tanto na Wicca ou no seu caminho espiritual. E se está gostando do canal, curte.